O censo 2022 está atrasado. A entrega dos resultados, que seria no final de outubro, precisou ser adiada para dezembro. A situação é preocupante e, por esse motivo, a direção do IBGE se reuniu em Belo Horizonte para discutir o que fazer. Tivemos essa reunião entre quinta e sexta-feira desta semana em Belo Horizonte, justamente para alinhar as estratégias para a gente dar uma acelerada na coleta, porque a nossa coleta está atrasada, principalmente por falta de recenseadores. Então a gente está precisando de mão de obra, nós estamos com falta de mão de obra, né? Nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos com 1/3 dos setores em coleta, 1/3 já foram coletados. E a gente ainda tem 1/3 ainda de setores, né, para coletar. Então a gente tem mais ou menos 33% ainda para coletar, e o nosso primeiro prazo inicial seria no finalzinho de outubro agora, que a gente já viu que não vai dar para concluir justamente por causa da quantidade de recenseadores, né, que aderiram, que foi baixa, né? Então as estratégias foram justamente no sentido de contratar mais recenseadores para poder a gente garantir, pelo menos até o final de novembro, a coleta dos dados, não só em Caratinga, mas no Brasil inteiro. Então o IBGE, através do governo federal, também todos entenderam que o trabalho do recenseador, ele não é tão engessado quanto um outro tipo de trabalho, né, em que você tem um salário fixo, você tem um horário fixo para trabalhar. Como ele é um tarefeiro, né, ele ganha por produção, quanto mais questionários ele fizer, mais ele ganha. Então o IBGE entendeu, e o governo também, que poderia flexibilizar a contratação de outras pessoas que antes não poderiam ser contratadas. Então hoje a pessoa que é MEI e tem um horário disponível e quiser recensear, quiser trabalhar com o IBGE, pode trabalhar. A pessoa que é aposentada no serviço público, que antes não poderia trabalhar, agora já pode, né? Porque ela está aposentada, vai pegar um serviço muito curto, né? Que o censo é muito curto, muito ágil, né? Então ele já pode. Um servidor público que tenha disponibilidade de horário, por exemplo, tem servidores que trabalham 6 horas, né? Então eles podem ter, depois dessa carga horária que eles têm fixa, um outro horário em que eles podem recensear. E agora já pode. Então quem é servidor, quem é ex-servidor, quem é aposentado, quem é MEI, né? Até mesmo recenseadores que já saíram e quiserem voltar, vão poder, tá? Então durante essa semana nós estamos realizando inscrições, tá? São 118 vagas aqui na região toda. Só aqui em Caratinga são 55 vagas, né, para o município de Caratinga, e a gente pretende contratar a maior quantidade de recenseador possível para poder terminar o censo em novembro e ficar em dezembro somente para ver alguns problemas ou algumas situações pontuais para poder a gente encerrar em dezembro. Das vagas de recenseadores disponíveis para Caratinga, 34 são para a sede e 21 para os distritos. Mas a falta de recenseadores não é o único problema que vem atrasando a conclusão do censo. O IBGE também está enfrentando dificuldades para acessar as residências. No Brasil inteiro a gente já está com mais de 50% da população coletada. Em Caratinga, no município de Caratinga, a gente ainda não atingiu esse patamar de 50%, nós estamos com 45%. Então, quer dizer, apesar de nós já estarmos com vários recenseadores em campo, 1/3 já dos setores coletados e mais 1/3 em coleta, né, a gente ainda não chegou, ainda não ultrapassou o valor de 50% da população recenseada. E a gente está tendo muita dificuldade, principalmente em alguns prédios, alguns condomínios. A gente tem prédios inteiros em que o recenseador não conseguiu recensear ninguém naquele prédio, né? O recenseador costuma deixar aquele bilhetinho, né, com o telefone, com as informações dele. Então, pega aquele telefone, liga para ele, marca um horário. O recenseador trabalha em horários difusos, né? Ele trabalha durante a noite, ele trabalha no fim de semana.
semana, justamente para poder atender a essa população que tem mais dificuldade, às vezes trabalha o dia inteiro, não, às vezes estuda, não tem condições de atender durante um horário normal, né? O recenseador tem a oportunidade de ir em outros horários para poder fazer esses domicílios. O censo não é simplesmente o trabalho de identificar idade, sexo ou raça de alguém. São informações sociodemográficas muito importantes, pois são utilizadas para o planejamento das políticas públicas e até das que serão adotadas pelas empresas. Pois é, o censo, ele, num primeiro momento, a primeira informação e talvez a que mais vai repercutir é a nível de população. A população dos municípios vai ser fechada e dos estados através do Censo Demográfico 2022. Essa população sendo fechada, nós vamos mandar essa população para o Tribunal de Contas, que vai fazer a conferência e vai determinar a distribuição do Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Então, isso tudo traz um problema muito sério em termos de repasse de recursos entre os municípios e entre os estados. Então, esse é o primeiro ponto, né? A primeira informação que a gente já está perdendo, né? E a segunda informação são os dados mesmo sociodemográficos, né? Por exemplo, a gente está aí com o Ministério da Saúde pedindo aos pais para levarem os filhos para vacinar, porque eles têm uma percepção de uma carência vacinal e eles não sabem quantas crianças existem em 2022. Eles têm um dado parametrizado em 2010 ainda, que é o último censo. Então você vê que as informações, elas precisam aparecer para que a política pública possa ser planejada da melhor forma possível, né? Então a gente saber quantos idosos nós temos, quantas crianças nós temos, isso é importantíssimo, seja para o município, para o estado, até para o governo federal.